Então, aqui no Sport Center, aliás, o goleiro da seleção brasileira é o goleiro do Corinthians, Hugo Souza, entre os convocados. A Vitória Leite está conosco porque ontem o Parque São Jorge foi palco de mais uma disputa eleitoral no Corinthians, dessa vez para, então, definir a permanência, Vitória, do Osmar Stabile até o final do ano que vem, certo? Certíssimo, Bruno. Bom dia, amigo. Um beijo para você, para os amigos do estúdio, também para o fã de esporte que nos acompanha. Uma noite que foi longa por aqui na frente do Parque São Jorge, principalmente, né, porque dezenas de torcedores apareceram aí protestando com relação a todas essas últimas polêmicas envolvendo transfer ban, também gastos pessoais em contas corporativas, né, cartões corporativos de antigos dirigentes, e também um recado deixado para o novo, velho presidente, né, porque Osmar Stabile já estava nesse cargo, vamos dizer, de forma interina, enquanto o impeachment do Augusto Melo de fato estava acontecendo. E aí, ontem, numa eleição indireta, ou seja, somente por membros do Conselho Deliberativo, ficou definido que Osmar Stabile vai seguir no cargo até o final de 2026. 199 dos 264 votos, teve Roxy Tadini e também André Castro como os outros dois concorrentes ali na disputa, né, pela presidência, mas realmente Osmar Stabile venceu com folga. Lili Nascimento acompanhou tudinho aqui de perto, conversou também com esses torcedores que estavam aqui do lado de fora, enfim, mas lá dentro quem falou foi Osmar Stabile, que segue na presidência do Corinthians e chega agora no Sport Center. O momento agora é de união, é de juntar todos, a situação, a oposição, pessoas que querem ajudar o Corinthians. Nós estamos passando por um momento difícil, todo mundo sabe disso, e que nós vamos sair dessa situação em breve. O passado, como eu disse, serve como base para a gente entender o presente e planejar o futuro. Nós falamos com o staff do Memphis e nós pedimos que a gente estabelecesse um prazo de pagamento, né? Um planejamento de pagamento. Então, o valor estabelecido lá era um valor alto naquele momento, não tinha um recurso para isso. Então, nós pedimos que a gente parcelasse. Conversei com ele, inclusive hoje, passei lá, bati um papo com ele assim rapidamente, mas ele está feliz, todo contente, se preparando. Perguntei como é que está a situação da recuperação dele. Ele falou: estou a todo vapor, fica tranquilo que nós estamos se recuperando. Algumas das parcelas de dívidas, né, que Osmar Stabile tem que resolver aí do Corinthians, tem todas as questões do transfer ban, enfim, que a gente já conhece. E aí, já que ele deu o gancho do Memphis, a gente lembra para falar que o Memphis é dúvida para o jogo contra o Atlético Paranaense da Copa do Brasil nessa quarta-feira. Lili Nascimento também vai estar lá acompanhando e trazendo tudo aqui para o fã de esporte. É um dos jogadores que podem ser desfalques para o técnico Dorival Júnior, né? São 5 jogadores no total, Ranieri suspenso e mais 4 jogadores no departamento médico. A gente lembra que Yuri Alberto, André Carrilho, José Martínez e Hugo são esses jogadores então que estão definitivamente fora do jogo 1 contra o Atlético Paranaense pelas quartas de final da Copa do Brasil. Bruno. Boa, Vitória. Eu ia cobrar a Vitória que o Corinthians não tinha soltado aqui a notinha de parabéns pro Palmeiras, mas tem sim, tá? Colocou a vida ao maior derby do mundo. Parabéns, Palmeiras. É isso. Muito bem, vamos falar do Corinthians. Temos Osmar Stabile falando? Então vamos ouvi-lo. Já identificamos vários problemas e todos eles têm muitas prioridades. Porém, quando você vai fazer uma gestão, você pega daquela dificuldade maior para dificuldade menor. A dificuldade maior hoje é o financeiro, né? Nós estamos organizando e temos certeza absoluta que em breve nós podemos melhorar a situação. O grau de dificuldade realmente é durante esse ano todo. A gente tem um grau de dificuldade enorme, porém o que a gente está dando atenção especial é para o futebol, como vocês já entenderam, principalmente o financeiro no futebol, né? Nós já conseguimos pagar as premiações atrasadas, fizemos o primeiro pagamento. Fizemos o segundo hoje e nós temos a outra parcela vencendo daqui 30 dias ou 35 dias. O associado, o conselheiro, o torcedor pode ter certeza que tudo que nós vamos fazendo, nada será escondido, será colocado tudo abertamente para todos conhecerem a forma que é. Tá aí o Osmar Stabile, eu falei agora há pouco, o novo presidente do Corinthians, está escrito lá, novo presidente.
Eu acertei ou errei, professor? Ele já era o presidente, mas era interino, não era? Você acertou porque agora ele está legitimado pelos votos de uma eleição direta só de conselheiros. Não participaram todos os conselheiros, ele teve o número de votos 4 vezes mais que o do Cittadini. Agora, o Corinthians precisa de uma reestruturação e esse mandato que vai até 2026... nada indica que haverá uma reestruturação, né? Pouco tempo que ele ficou de interino, ele trouxe ali para as categorias de base gente sobejamente conhecida de outros tempos. O professor Dorival tá de olho, hein? Sem nenhum trocadilho, foi uma aposta na estabilidade, né? Tentar... Quais os maiores desafios, então, do Stabile? Ele fica até o final de 26, é isso? Fica até o final então, de ele terá 1 ano e... Mandato tampão, né? Setembro, outubro, novembro, 1 ano e 4 meses. Sendo que, pelo estatuto, é a única possibilidade de alguém se reeleger. Se ele quiser, ele pode se candidatar de novo. Agora, eu acho a perspectiva dele trazer os ares que o Corinthians precisa muito pequena. Muito pequena. Sério, professor? Ele é da velha guarda da política corintiana, ele concorreu com o Andrés já quando teve o impeachment do Alíbi, que o Andrés entra no fim e se elege, ele já era um candidato contra o Andrés. Nenhuma perspectiva de, assim, nada de novo pode surgir? Porque se continuar na mesmice, o Corinthians vai continuar colecionando problemas, hein? Esses ventos têm que vir de fora, Abel. Esses ventos têm que vir de fora. A política viciada do Parque São Jorge não vai trazer... O nome novo ontem do pleito era o André Castro, né, professor? Mas... Diz que tinha dinheiro para botar e tal, mas pelo menos é um nome diferente. Não sei se ele conquistaria, claro, lançou o nome, no primeiro momento é muito difícil, alguém que chega assim, de repente, conquistar os votos, né, a popularidade, mas pode ser alguém que se lance para 2026. E tem essa... Eu não conheço, não sei a história dele no Corinthians. Ou mesmo... Não, ele é conselheiro, é lá de dentro. Mas também houve certos senões de quem foi atrás dessa história toda, descobriu que a empresa tem um sobradinho em Goiânia. A tal empresa que ia trazer $1 bilhão? Então, até tem a perspectiva, ele se colocou à disposição, mesmo não ganhando a eleição, de trazer esse plano para ser avaliado aí pelo presidente. Mas eu acho que as cabeças são cabeças muito voltadas a tudo que é o Corinthians esse tempo todo. O Corinthians precisava de ventos outros. E dificilmente vai ter, prof, porque só de ter realizado essa eleição para substituir um presidente que foi empichado com acusações graves, respondendo na justiça, respondendo criminalmente, já é uma vergonha. A eleição do Osmar Stabile é uma vergonha dentro da vergonha, e não pelo nome. O Osmar Stabile foi eleito com 199 votos. 199. Muito pouco, né? Numa eleição em que o quórum total foi de menos de 300. Então, um clube, eu sei que é presidente tampão, vai só até 2026, mas não consigo aceitar que um clube da grandeza do Corinthians, o segundo clube mais popular do país, eleja um presidente com menos de 200 votos. Isso daí não é representatividade nenhuma, porque um clube, o Corinthians tem pelo menos 30 milhões de torcedores. O tamanho do clube foi o primeiro clube na temporada de 2025 a colocar mais de 1 milhão de torcedores no seu estádio. E esse clube... menos de 200 pessoas definem quem vai ser o presidente, mesmo até 2026. Isso daí deveria ser tratado também como uma vergonha interna e como uma promessa do Osmar Stabile de reformulação do Estatuto do Corinthians, porque não pode ser arcaico assim. E aí as pessoas vão argumentar, mas é assim no Flamengo também. Mas não deveria ser. Clubes com essa popularidade, e na eleição do Augusto Melo foi eleito numa eleição com menos de 5 mil votos, aberta a sócios do clube. Esse clubinho tem de parar de decidir o futuro e os caminhos que o Corinthians vai tomar. Porque enquanto isso acontecer, a chance de você encontrar um quadro competente, honesto e que tenha boas intenções de fato para o clube é muito menor. Então, e não é a solução. Democratizar o clube vai trazer a solução mágica. Mas é o caminho que o Corinthians tem de passar e fazer como outros clubes já fizeram, Internacional, Bahia, Fortaleza. Então, para mim, é o básico. Se o Corinthians quiser realmente ter uma gestão profissional, precisa acabar
com essa história desse clubinho, dessa casta, definir os rumos e o futuro do clube. E o clube social é uma coisa, né, Breler? O futebol é outra. O É. futebol do Corinthians é muito maior que o clube social do Corinthians. O clube social pode até continuar, mas do tamanho que um clube social pede. E que essas pessoas decidam o futuro do clube social, Você então. falou do quórum, ó, muito baixo. O Stabile é eleito com 199 votos, o Cittadini teve 50 e o André Castro 14 votos. Um voto branco, nenhum nulo. Menos de 300 votos. Então, contou com a presença de 264 conselheiros vitalícios e trienais. O total é 299. Nem foram todos. E é uma casta. A essas pessoas não interessa abrir o poder, não interessa abrir o clube. Então a gente vai viver sempre nessa incoerência. Por isso que eu por isso que eu afirmo aqui que o Corinthians precisa de uma reestruturação. O Stabile não me parece a pessoa mais adequada para isso, como não me parecia o Cittadini. Nos últimos dias deu entrevistas constrangedoras falando de ingresso impresso, que ia acabar com o ingresso impresso, sendo que já não tem ingresso impresso. Fez elogios ao André Negão, que era o candidato derrotado e que todos viram que também não estava preparado para ganhar do Augusto. Quando você pensa que o Stabile era o vice do Augusto, você vai esperar o quê? É difícil. E pelo menos ali, prof, na entrevista, né, depois da eleição, ele fala algo que o torcedor do Corinthians precisa entender. Ao comentar sobre o Fabinho Soldado, se o Fabinho fica ou não, ele diz: a gente vai ficar, entendemos que o Fabinho faz um trabalho competente, porque ele entendeu qual é a nova realidade. E a nova realidade do Corinthians é enxugar gasto. Porque cobra-se do Fabinho Soldado a mesma janela que ele fez antes, quando trouxe Memphis, quando conseguiu Carrilho, quando conseguiu reforçar. Momentos diferentes, né? Momentos totalmente ali diferentes. era uma reconstrução de elenco. O Corinthians praticamente mandou todo mundo embora do elenco anterior e montou um time novo. E o Fabinho Soldado, como diretor executivo, por mais que tenha algum poder, não tem a caneta. E quando troca a presidência, chega o Osmar Stabile para esse mandato tampão, ele disse: olha, vamos fechar, porque senão o Corinthians, a sangria vai continuar e a gente não vai ter dinheiro para pagar salário. Então, antes de se cobrar do Fabinho Soldado, o Fabinho está devendo contratação, agora direcionar para a diretoria resolver os problemas Contratar tem que ter dinheiro para pagar depois também. Para pagar o clube que vendeu, para pagar o jogador que chega, para pagar os funcionários. Então, mas não adianta contratar sem responsabilidade. Lógico, e a cobrança à diretoria não tem de ser nesse primeiro momento por contratações, mas por resolver o problema financeiro que inviabiliza contratações nesse momento. Inclusive o Corinthians está com transfer ban por causa do Félix Torres, e o Osmar Stabile disse: a dívida não é de 30 milhões, é de mais de 40 se colocar na conta os impostos. Então isso tem de ser a prioridade nesse começo do mandato tampão do Osmar Stabile. É conseguir equacionar as finanças para voltar a respirar e quem sabe, aí contratação, quem sabe o Corinthians ter uma janela de impacto novamente, no mínimo para o começo do ano que vem. É uma crise de ideias, uma crise até moral.